Quero, neste momento, estar cumprimentando a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero aproveitar esta oportunidade e quero fazer um convite especial para você. Convite para que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos, curta. Envie ele aos seus amigos do contato do WhatsApp, também do Facebook. Peça para eles se inscreverem, pois o nosso canal é um canal com estudos, mensagem e louvores para edificar o seu lar, a sua casa, a sua família. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube aproximadamente 200 vídeos para poder orientar tanto a você como a sua família, porque temos, além das escolas bíblicas, temos materiais apologéticos em defesa da fé cristã, temos também vídeos específicos para a família, pois trabalhamos com casais, trabalhamos com famílias há mais de 15 anos com palestras, e temos também alguns louvores no nosso canal. Então, eu peço a você que nos ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo e também comentando nos nossos vídeos, aula, e enviando aos seus amigos. Vamos à aula de hoje, lição de número 5, título: Santidade ao Senhor. O texto que temos como base está baseado em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, onde diz que Deus é glorificado em santidade. Levítico 10, 3, a santidade de Deus revelada. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 7, a beleza da santidade divina. Ainda Salmo 77, verso 13, o caminho de Deus é de santidade. E Salmo 93, verso 5, a santidade convém à casa de Deus. E também 1 Tessalonicenses 3, capítulo 13, o coração confirmado em santidade. E o texto básico é Levítico 20, 26, que é o nosso textuário, que nos diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meu. Então o Senhor nos convida à santidade, e ele diz que nós fomos separados dos povos ímpios para sermos santos ao Senhor. A verdade prática diz que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz, ou seja, só quando há santidade mostra-se o verdadeiro caráter do homem e da mulher de Deus. O nosso texto em pauta para a aula de hoje, Levítico 9, versículo 1 ao 10, nos diz assim a palavra do Senhor: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardais os meus estatutos,
cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também todo homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Então vemos aqui a lei do Senhor dizendo que quem oferecer o seu filho a Moloque, a deuses estranhos, de imagem de escultura, quem prestar culto à imagem de pau, gesso, pedra, né? Porque na época de Israel era Moloque, mas hoje representa os deuses que estão aí nos altares, nas casas, onde o povo reza, onde o povo pede por milagre, Deus o destruiria. E a segunda advertência é que quem desonrar e amaldiçoar o pai e a mãe, também morrerá. E a terceira advertência é que aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, seja adúltera ou adúltero, esse também morrerá. Porque o Senhor nos convida à santificação, pois a Bíblia diz que sem santificação não veremos o Senhor. Na lição de hoje estudaremos parte do capítulo 20 do livro de Levítico. Nesse capítulo Moisés foca dois tipos de pecado contra o Todo-Poderoso. Ele fala a respeito da ofensa contra a verdadeira religião. Levítico 20, versículo 2 ao 6 e 27. E ofensas contra a família. Levítico 9 ao 21. No tempo da lei, esse tipo de insulto era punido com a morte, pois tais ações colocavam em risco todo o povo de Deus. O objetivo do capítulo é mostrar que todo o povo era responsável em manter a pureza, e não somente Moisés. Então, Deus quer santidade de todos. Deus quer santidade a todos aqueles que o adoram, a todos aqueles que o servem como Senhor. A introdução nos diz que o livro de Levítico foi entregue a Israel para que esse, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Como eu venho dizendo, santificação não era só para Israel, mas para todo o povo do Senhor. Nesta lição veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como a nação santa, zelosa e servidora por excelência. Que aprendamos com israelitas a adorar e a servir ao Senhor na beleza de sua santidade. Então o autor da lição de hoje nos convida a aprendermos a adorar ao Senhor de verdade. O primeiro tópico da aula de hoje nos diz santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas o intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Romanos capítulo 4, versículo 3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como povo santo do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 8. Então Deus chama Abraão do meio de um povo gentil e ímpio. Para quem não sabe da história de Abraão, a sua família era fabricante de deuses. Seu pai, seus irmãos adoravam deuses de pau, barro, pedra, ouro. Deus os chama da idolatria para servir. E é o mesmo chamado que ele faz a mim e a você nesta oportunidade que aqui estamos falando. O estado de santidade. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Êxodo 19, 5. Essa designificação, porém,
não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. Gênesis capítulo 17, versículo 1. O mesmo pode-se dizer da igreja de Cristo. Os irmãos coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, mas ainda estavam longe da perfeição. 1 Coríntios capítulo 3, 1. Ou seja, somos chamados à santificação, mas estamos em um processo de santificação. Enquanto vivemos nesta terra, lutamos todos os dias para não nos contaminarmos com este mundo, para não nos contaminarmos com as mentiras de Satanás, para não sermos enganados pelas afrontas que o diabo levanta e coloca sobre o nosso caminho. A perfeição só alcançaremos quando chegarmos no céu. A perfeição só alcançaremos quando deixarmos este corpo corruptível de pecado para estar para sempre com o Senhor. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja visto o contubar do período dos juízes. Juízes capítulo 2, versículo 18 ao 20. Mas para que o seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei. Êxodo capítulo 19, versículo 6, Juízes capítulo 23, versículo 6. Se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificaremos que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Deuteronômio 6, versículo 5. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não achava pesado. Confere isso em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor a Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. E assim cumpre-se em nossa biografia o que escreveu o sábio, Provérbios capítulo 4, 18, que a recomendação do apóstolo Paulo seja aplicada na íntegra, em cada etapa de nossa existência neste mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Estamos então em um processo de santificação e de entrega da nossa vida e da nossa verdadeira adoração ao Senhor. A santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. Êxodo 19, 6. E de fato nenhum outro povo jamais alcançou as excelências de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4 ao 5. Usufruir de todos esses privilégios, todavia, acarreta-lhe ainda grande responsabilidade. Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 29. Em alguns períodos de sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Haja visto os elogios tecidos pela rainha de Sabá ao rei Salomão, 2 Crônica capítulo 9, versículo 1 a 8. Todavia, a maior parte de sua história foi marcada pela apostasia, mas chegará o tempo em que todo Israel será redimido e salvo. Romanos capítulo 11, versículo 23. Se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não esperar da igreja de Cristo? Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celeste. Hebreus 12, 14, Apocalipse 20, versículo 8. Então Deus é o mesmo que exigiu a santidade de Israel e que exige a santidade da igreja. Como eu já venho falando nas demais aulas, no céu não entra pecado, no céu não entra impuro. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. A palavra do cristão, ela tem que ser verdadeira, ela não pode cortar a volta. O cristão que é cristão verdadeiro, ele cumpre com o seu papel de homem e de mulher. Ele cumpre com as suas obrigações. Ele é sincero na adoração ao Senhor. Subsídio bíblico teológico. A chamada para a santidade novamente enfatiza
o fato de que Israel deve ser diferente dos outros povos e separado para Deus. Uma palavra-chave do Antigo Testamento, badal, significa remover uma parte de alguma coisa, fazendo-se assim uma distinção entre elas. Esse pensamento é claramente visto nos versos 24 e 25. Nos tempos do Antigo Testamento, a separação era alcançada pelo isolamento do povo de Deus como uma nação diferente. Isso foi mantido pelos padrões rituais e morais que diferenciavam o israelita de todos os povos pagãos, e sustentado por proibições contra casamentos com membros de outras castas e outros contatos íntimos com não israelita. Entretanto, a enfatizada separação dos outros era a dinâmica da separação para Deus. Somente o completo compromisso com Ele podia manter o povo de Deus como nação santa, pois somente Deus poderia fazer seu povo santo no sentido dinâmico e positivo de santidade, encontrado em Levítico. Então Deus exigia a separação do seu povo. O povo de Deus não podia contaminar-se com o ímpio, com as outras nações idólatras, não podia casar, não podia dar as suas filhas ou os seus filhos em casamento. Tinham que se separar inteiramente ao Senhor como mostra de adoração ao Senhor. A santidade no ministério levítico. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel. Afinal, eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus. Santidade exterior. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não visse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Levítico, capítulo 21, versículo 7 ao 14. Até mesmo com respeito ao luto, deveriam os ministros do altar ser preparados e cuidadosos. Levítico 21, versículo 1 ao 3. Tendo em vista o emblema da santidade divina, que estava sobre a classe sacerdotal de Israel, nenhum dos descendentes de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Levítico capítulo 21, versículo 17 ao 21. Então Deus queria santidade exterior também, né? Não só interior, mas a santidade exterior tem que ficar bem claro que não tem nada a ver com veste, não tem nada a ver com adorno. Tudo isto é cultura da época a qual vivemos, né? Temos que entender muito bem isso para não cometermos injustiça. Santidade interior, vamos ver. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que, posta em sua mitra, trazia essa advertência: santidade ao Senhor. Êxodo 28, versículo 36. Portanto, a santidade do ministério não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar por um culto formal, o que ocasionaria a destruição de Jerusalém. Jeremias, capítulo 5, versículo 31 e capítulo 23, versículo 11, onde vemos Israel sendo levado por Nabucodonosor, né, para a Babilônia, e também alguns reis que antes e depois tomaram Israel como escravo, voltaram a ser o que eles eram no Egito, porque eles abandonaram ao Senhor, deixaram a fonte de manancial viva para cavarem cisternas rotas, para adorarem Deus estranho, para se prostituírem diante dos outros deuses. Santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-o conhecido como a herança peculiar do Senhor. Êxodo 13, 21, 22, 16, 10. Atemorizados, os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo. Número 23. Mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obedecer a palavra de Deus. Levítico 9, 6. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então, Israel estava protegido de qualquer maldição, desde que continuassem obedecendo ao Senhor. A igreja também está livre de qualquer maldição, qualquer encantamento, feitiçaria, macumba,
qualquer coisa que vem contra a igreja não tem poder. Mas para isso, os crentes, os cristãos, aqueles que compõem o corpo de Cristo, têm que estar ligados em Cristo, têm que estar com as suas vidas no altar. Isso tem que ficar muito bem claro. Subsídio bíblico teológico. Os sacerdotes tinham de ser santos ao Senhor, porque eles apresentavam a oferta a Deus. Tinham de se proteger da contaminação que ocorria por contato com o morto, exceto em casos que envolviam pessoas próximas da família, como mãe, pai, filho, filha, irmão ou irmã solteira. As referências a cortar os cabelos, a barba ou golpear a carne diziam respeito ao luto pelos mortos. A passagem de Levítico 19, versículo 27 e 28, traz procedimentos de luto para todo o povo de Israel. Mulher do sacerdote tinha de ser aceitável, ao casar devia ser virgem. O texto estipula que não podia ser meretriz. Essa ordem reflete o fato indubitável de que a prostituição cultural era comum entre os vizinhos de Israel. A filha do sacerdote tinha que ser igualmente de se manter pura. A prostituição da filha do sacerdote era punível com a morte. O sacerdote e sua família imediata tinham de ser santos. A estipulação para o sumo sacerdote era ainda mais rigorosa. Ele não devia descobrir a cabeça nem rasgar as vestes, sinais de luto, permitido aos sacerdotes comuns. Tinham de se casar com virgem das filhas de Israel. Caso contrário, sua semente seria profanada. Ele era o símbolo da mais alta pureza. Não devia haver nada nele que contaminasse o santuário. A expressão nem sairá do santuário refere-se provavelmente ao sair com a finalidade de ficar de luto, e não significa que tinha residência fixa dentro do tabernáculo. Então o sacerdote era chamado à santificação. O sacerdote era separado ao Senhor, aquele que ministrava diante do Senhor, como eu e você que hoje somos ministros do Senhor. Pregamos, cantamos, tocamos, dirigimos culto, oramos, né? Muitos fazem isso aí de qualquer maneira. Muitos brincam com as coisas de Deus. Muitos acham que a lei era rígida. Mas eu posso te garantir que a graça é pior ainda em rigidez. Pois na lei ficava restrito a uma morte física e não entrar na terra prometida. Na graça, quem brincar com as coisas de Deus pode acabar no inferno. Na graça, exige mais santidade do que na lei. Na graça, o adultério é só por olhar e desejar. Na lei, era só quando tinha o contato físico. Então veja que a coisa não é tão simples como muitos acham. A santidade do povo de Deus. O Senhor exige de cada um de nós a santificação de nossos filhos, de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a sua vontade. A santificação dos filhos. Deus proíbe a israelita expressa energeticamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. Levítico 21 ao 4. A razão é simples. Cada um de nossos meninos e meninas é herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. Hoje há pais cristãos que, sem o saber, estão entregando-se os filhos a Moloque. Quando, por exemplo, adotam a política criminosa do aborto e quando não o educa conforme recomenda a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Ensine, pois, seus pequeninos nas admoestações do Senhor, para que sejam pessoas de bem. Efésios 6, 4. Finalmente, que seus filhos venham a honrá-los como a pais e mãe. Somente assim poderão ser abençoados. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Levítico capítulo 20, versículo 9 e Efésios capítulo 6, versículo 2. Eu e você, como pai e como mãe, temos responsabilidade de zelar pela santificação dos nossos filhos. Temos que ensinar os nossos filhos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, confiar inteiramente no Senhor. A santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois Ele próprio a instituiu no Éden. Gênesis 2, versículo 24 e 25.
a fim de preservar a integridade familiar, o Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Levítico 20, versículo 10. Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para o gentil, conforme descreve o salmista no Salmo 128. Hoje a nossa responsabilidade não é menor. Temos que observar o 7º mandamento: não adulterarás, e manter o leito conjugal sem mácula. Êxodo 20, versículo 14. Mateus 5, versículo 28. Hebreus 13, versículo 4. O Deus que inspirou o Levítico não mudou. Deus continua exigindo a santidade minha e sua no casamento, como homem e como mulher. Nós somos o sacerdote da nossa casa. Deus não permite o adultério. Deus não permite a prostituição. Deus não aceita o segundo casamento com a pessoa viva ou que não foi infiel, que não cometeu adultério. Infelizmente, é com dor no coração que eu tenho que afirmar que há igrejas e pastores aceitando o segundo casamento, com medo de perder o dízimo, com medo de perder o amigo, com medo de ficar sem a ajuda daquela pessoa, aprova o adultério, aprova o segundo casamento. Mas eu quero deixar bem claro para você, como eu já disse nas minhas postagens, em outros vídeos, Deus continua proibindo o segundo casamento enquanto a sua esposa e o seu esposo está vivo, enquanto eles não são infiéis a você, enquanto não houve adultério. Você só está livre para o segundo casamento após a morte da sua esposa, do seu esposo, ou quando um deles cometeu adultério. Fora isso, se você casar de novo, não importa que a sua igreja permite, não importa que seu pastor permite, você é um adúltero. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no céu. E não é o pastor Paulo que está dizendo, é a palavra de Deus. A santificação é a vontade de Deus. A santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, 27. Nesse processo lento e doloroso, todo o nosso ser tem de estar envolvido. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 15, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O santificar-se não é uma opção na vida do salvo, é uma ordenança divina. Levítico 27, Jeremias 3, versículo 5. A nossa santificação é da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Sem ela, como veremos o Senhor? Hebreus 12, versículo 14. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Subsídio bíblico teológico. Em Levítico 19, versículo 1 ao 4, encontramos a santidade, a palavra-chave de Levítico. Deus é a fonte de toda a santidade, primeiro. Segundo, Deus é o padrão de santidade. Terceiro, santidade é a separação do mal e a separação para Deus. Há a sensação de que este capítulo é uma miniatura da lei levítica. Repare no conteúdo: respeito pelos pais e pelos sábados, obediência, abstinência da idolatria, procedimento correto do sacrifício pacífico, preocupação pelos pobres e estrangeiros a não fazer uma colheita total das plantações, proibição de roubar, mentir e negociar com falsidade, de jurar falsamente e profanar o nome de Deus, de se aproveitar do surdo e do cego, de fazer julgamento injusto, de fofocar, de odiar o próximo, de vingar, de misturar raças, sementes ou tecido, de comer o fruto das 3 primeiras safras de árvore frutífera, de comer sangue, de praticar ocultismo, de cortar o cabelo impropriamente, ou de se golpear pelos mortos, de prostituir a própria filha, de fazer transações comerciais desonestas, ordem para respeitar os mais velhos, amor pelo próximo e pelo estrangeiro, como o amor que se tem por si mesmo. Não deixe de notar que a lista indica o caráter humanitário da lei levítica. Então nós vemos aqui, nesses textos,
em pauta, a qual acabamos de ler, que Deus continua exigindo a mesma santificação que ele exigia da igreja, lá de Israel, no livro de Levítico, a mesma que ele exige hoje, minha e sua, tá? Não pensa que você vai no céu de qualquer maneira, tá? Não pensa que você vai chegar no céu porque nasceu na igreja e casou na igreja, vai para o inferno do mesmo jeito. Não pensa que você vai chegar no céu porque seu pai e sua mãe é crente. Não pensa que você vai chegar no céu porque o seu esposo é crente e pastor, ou que a sua esposa é crente e pastora. Não, você vai chegar no céu no dia que você assumir um compromisso de homem e de mulher de Deus. Você vai chegar no céu o dia que você deixar o seu pecado. Vamos à conclusão. No momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. 2 Crônica 29:5. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nós santificarmos como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos a grande visitação dos céus em nosso país. Amém? Então, o rei Ezequias convocou o povo à santificação. E essa santificação veio como? O povo deixou todos os deuses de pedra, pau e ouro. O povo deixou de adorar os deuses das nações, que tinha boca e não fazia nada, tinha olho e não via, tinha ouvido e não via, tinha mão e não apalpava, tinha pé e não andava, e necessitava ser carregado por andame, em porção. Deus não aceita dividir a sua glória. Deus proíbe a adoração. Deus proíbe o culto aos deuses dessa nação. Não adianta você ficar bravo comigo, porque não é pastor Paulo Delaese que está falando. Quem fala, isso aí é a palavra do Senhor. É o próprio Deus que nos chama à santificação. E ela nos diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer ser arrebatado na igreja? Você quer ouvir o toque da trombeta? Então, santifique a sua vida ao Senhor. Se entregue ao Senhor hoje mesmo. Vá aos pés da cruz. Reconheça o sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Prostituta, homossexuais, lésbica, drogados, alcoólatra, criminosos, idólatras, feiticeiros, macumbeiros, nenhum desses chegarão ao céu. Isso não é julgamento, é o que a palavra de Deus nos garante. Apocalipse, capítulo 21, versículo